Olá, bom dia, bom domingo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, no texto da NVT, Nova Versão Transformadora, assim está escrito: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Lei do pecado que leva à morte. Então, Paulo estava avisando, falando aos gentios que estavam reunidos como igreja em Roma, que a lei do Espírito, daqueles que estavam em Cristo, os libertava da lei, das leis da morte, das leis de Moisés. Eu pergunto a você, nós estamos nessa época da lei do Espírito? Não mais. Porque nós nascemos depois do juízo do ano 70, há quase 2000 anos atrás. No ano 70 ocorreu o grande e terrível dia do Senhor, quando o reino de Deus foi estabelecido nos homens. Quando foi estabelecido o Evangelho eterno, que é o próprio Deus em nosso espírito, onde está o seu templo, Apocalipse 21:3. Mas, isso que eu estou lendo aqui, refere-se aos religiosos que estão em Moisés. Estão na lei da morte, na lei da escravidão. Estão na lei da sentença. Estão nos aguilhões mosaicos. Há quase 2000 anos. Então vamos fazer o papel aqui dos pregadores da graça. Eu não sou pregador de nada. Eu não sou professor, não sou nada. Eu sou um leitor da Bíblia. Então vamos fazer o papel como se eu fosse um pregador da graça. Então essa passagem mostra claramente onde os religiosos estão. Quando eu falo os religiosos, aqueles que estudam, que leem a Bíblia. Não as outras religiões aí que praticam outras coisas sem ler a Bíblia. Mesmo eles praticando coisa do Velho Testamento, como sacrifício de animais, sacrifício de criança, essas coisas tudo do Velho Testamento. O bode que tem na maçonaria também é do Antigo Testamento, que eles acreditam, não é que tem um bode na maçonaria, uns tratam, o maçom trata o outro como bode, porque eles acreditam que o bode é o grande guardador de segredos, porque pega lá do Velho Testamento, onde os judeus colocavam a mão na cabeça do bode, confessavam os pecados e mandavam aquele bode para o deserto. Então a maçonaria pegou isso. Então as religiões se baseiam tudo na Bíblia. Tudo Velho Testamento, tudo maldição, tudo trevas. Pronto, senão você vai falar, então quer dizer que a minha religião ela é certa, eu não leio a Bíblia. Não, nenhuma religião presta, nenhuma religião presta. Mas eu estou falando para os que utilizam da Bíblia. Então esses evangélicos, católicos, esses que se utilizam da Bíblia, eles estão na lei do pecado, da morte e da escravidão. Só que eles são cegos, eles não conseguem chegar nisso. Eles não conseguiram ainda chegar na lei do Espírito, na lei da liberdade, na lei que tem a chave das algemas, na lei do Espírito, que é a carta de alforria para libertá-los de Moisés. Os religiosos ainda não chegaram nesse ponto. Há quase 2000 anos, gente, foi falado isso aqui. Quando Jesus de Nazaré disse tetelestai naquele madeiro, ele falou, está consumado, a fatura está liquidada, a questão foi resolvida, o solver da questão já foi praticado. Mas o religioso ele não consegue, está escrito, talvez o seu texto é diferente, mas nesse aqui está falando, Romanos 8, 1 e 2, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, todo religioso que pratica dízimo, batismo nas águas, que é a lei da purificação, apresentar a criança, buscar Deus em templo, jejum, orações, buscar Deus em monte, vigília, levantar de madrugada, unção na cabeça com óleo, todos que praticam ofertas, tudo que pratica isso, ainda não saíram da condenação. Um religioso praticante de Moisés, um religioso que pratica esses preceitos, esses mandamentos de condenação, não podem falar que estão libertos.
Não podem falar que saíram da condenação de Moisés. Infelizmente não pode. Você não pode usar esse versículo para se autodeclarar, para usar ele a seu favor. Você não pode, porque você está em Moisés, você está no ministério da condenação e morte, você está nas maldições. Eu posso ler isso aqui e outra, eu não estou mais nessa época, eu estou no Evangelho Eterno, como você também está, mas você não sabe disso, religioso, você não sabe. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mesmo de Jesus de Nazaré? Não. Cristo Jesus é o mesmo de Yeshua? Não. Claro que não. Yeshua Mashiach é Jesus Cristo, o Messias, o ressuscitado. Yeshua, Jesus, Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, era aquele véu que revestia Cristo. Aquele véu se acabou, se desintegrou, se findou na cruz. Ah, mas depois ele ressuscitou. Bom, ele ressuscitou, mas os discípulos não o reconheceram quando ele apareceu lá onde estavam os discípulos reunidos. Então, não foi Jesus de Nazaré que ressuscitou. Abra seu olho. Essa revelação está indo de graça para você. Não foi Jesus de Nazaré que ressuscitou. Eles ali viram o Espírito, viram a luz, alguma coisa assim. Não mais. Eles viram o corpo glorificado, vamos colocar assim. Porque nem no caminho de Emaús, os dois ali que estavam junto com Jesus, reconheceu ele, e muito menos quando ele entrou na sala, presta atenção nisso, onde estavam reunidos Pedro, Tomé, Tiago, todos os irmãos. Eles não reconheceram. Jesus teve que mostrar as mãos furadas e tal, para eles poderem reconhecer. Então não foi Jesus de Nazaré que ressuscitou. Ali foi o Cristo. Então, você que está nas práticas antes da cruz, esse versículo não é para você. Você pode sapatear, você pode grunir, você pode plantar bananeira, você pode fazer o que se for. Isso aqui não é para você, religioso. Pode fazer biquinho. Não gostei. Você pode fazer o que se for. Isso não é para você. Abra seus olhos. Todo religioso ele é incrédulo, todo religioso ele é menino, todo religioso ele ainda está na papinha de Moisés. Está no mingau. O religioso, ele é difícil você dar um mocotó com tutano para ele. E se você colocar uma pimenta malagueta do Evangelho Eterno, aí pronto, aí você desgraçou com a cabeça dele. Aí ele fica todo... Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus era estar em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré. Não adianta você falar que está 90% em Cristo Jesus e 10% nas práticas mosaicas, práticas de maldição. Práticas que condenavam os judeus, que escravizavam, que matavam os judeus. Então esse versículo, infelizmente, não serve para religioso. Não serve. Nojento. Não serve. O versículo 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Falei, está falado, assinado e carimbado e rotulado. Cole na sua testa. Não gostou? Come menos. Mas aproveita que você chegou até aqui, aperta o coração, comenta, compartilha, se inscreve. E eu e você no Espírito, nós somos irmãos. Nós somos perfeitos no nosso Espírito. E o nosso Pai é o Espírito que criou todas as coisas, tá bom? Forte abraço, um beijo no seu coração, uma excelente semana e que as provisões do Criador sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre tudo, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, que você venha ter a perfeição de vida, tá bom? Tchau!